Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe do Felipe Design Auto e hoje nós vamos dar 10 motivos para você customizar um Opala. Por que você deve escolher um Chevrolet Opala para customizar? Ou por que o Chevrolet Opala é uma boa opção se você está pensando em customizar um carro? Hoje nós vamos aqui te apresentar 10 motivos. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, já deixe também o seu curtir e manda aí no comentário ao final do vídeo o que você achou, se você concorda ou não, que outro tipo de carro você acha que também daria uma boa customização. Deixa aí nos comentários que eu quero saber e dependendo a gente pode estar fazendo um vídeo também. Então vamos ao primeiro motivo. O Opala é um dos carros nacionais mais famosos e admirados. Isso é uma verdade, gente. Muitas famílias tiveram uma história com o Chevrolet Opala. A minha, por exemplo, a gente já teve um Opala, inclusive era exatamente nessa cor, um amarelo dourado, né? Então muitas famílias no Brasil tiveram alguma história com o Chevrolet Opala. Então ele é um carro que ele caiu bem na cultura brasileira. Ficou marcado também por vários comerciais de época, né, que saíram na televisão, que saiu nas revistas. Então é um carro que ficou muito no imaginário das pessoas. Por mais que seja um carro antigo, até hoje muitas pessoas conhecem o Chevrolet Opala e sabem do que a gente está falando. Então é um carro com um forte fator emocional. E isso é muito importante porque quando você pega um carro que tem um grande fator emocional e vai customizá-lo, você está tratando com carinho uma parte da história, né, e dando à história um toque pessoal seu, um toque de personalidade. Então é um carro que ele é admirado não somente por você, que porventura pode gostar, mas por muitas outras pessoas. Então quando outras pessoas virem um Opala bem customizado, elas vão admirar você e o seu carro, né? Consequentemente. Segundo motivo é a facilidade de se encontrar peças para swaps de câmbio e motor. O Opala é uma excelente base porque ele teve 3 tipos de câmbio, na verdade mais, né? Mas eu vou destrinchar aqui em 3 grupos. O primeiro grupo é 3 marchas manual ou 3 marchas automático, né? Você encontra Opalas com 3 marchas na coluna, né, manual, ou 3 no automático. Teve a opção também de 4 marchas, manual ou automático também. Aí no caso já a alavanca de câmbio, né, já no assoalho e não mais na coluna de direção. E teve a opção também de 5 marchas manual. Então ao todo aí, se você for somar, você vai ter 5 opções de câmbio. Isso é muito interessante, porque tem pessoas que preferem o clássico de você ter um câmbio na coluna, tem outras que preferem a praticidade de você ter o câmbio no assoalho, tem outros que preferem câmbio manual, já uns preferem o automático. Quem preza por consumo, apesar de que o Opala não é um carro econômico, mas enfim, um câmbio de 5 marchas deixa o carro mais econômico. Então você tem vários tipos aí que ao longo de todos os anos você vai encontrar alguma opção que melhor te atenda, e se você for customizar, você consegue aí fazer uma transformação, né? Se você tem um 3 marchas que quer passar para 4 no assoalho, você tem um 4 marchas automático que quer passar para 5, enfim, você consegue fazer essa alteração, não é algo muito complexo. E também nós temos opções de motor, né? Opções de motor, todo mundo é muito conhecido o Opala 4 cilindros e 6 cilindros, mas ele não teve só 2 tipos de motor. Ele teve um motor 153 polegadas, que em números assim mais conhecidos para a gente seria 2.5, né, foi um dos primeiros motores do Opala, e depois ele foi substituído pelo 151, que é o mais famoso. Quando o pessoal fala Opala 4 cilindros, geralmente se refere a esse 151, que também é um motor 2.5, mas ele é um pouco menor, né, em tamanho. Então você tem 2 tipos de motor 4 cilindros. Além disso, você tem desse 151, você tem a versão a gasolina e a álcool.
tá? Tem essa variação também. Já o motor 6 cilindros também tem diferença. Você tem os primeiros motores que saíram 6 cilindros do Opala, é o 3.8 6 cilindros. Ele não é muito conhecido, que era 230 polegadas, né? Depois veio o mais famoso 250, que esse foi usado até no Ômega, que é o 4.1, e que este você teve opções de gasolina e álcool. Então, se você for somar todas essas opções, você vai ter aí 6 opções de motores. E isso a gente não está considerando nem as versões esportivas, né? O 151S, o 250S, que eram as versões usadas no SS, depois nos modelos mais novos, com alterações, obviamente. Mas então você tem aí 6 opções de motores. Naturalmente que o pessoal prefere o 4.1 6 cilindros, o motor 250, pelo fato dele ser o mais potente, né? E de todos esses daí é o que você consegue melhores resultados com preparação. O 230 e o 153 eles são mais antigos, e o 151 você consegue modificar também, mas você não rende tanta potência, não consegue extrair tanta potência. Então muitas pessoas preferem trocar pelo 4.1, mas fique sabendo que você tem todas essas opções. E como o cofre do Opala é um cofre até grande, ele cabe também um motor V8. Imagino que alguns já devem ter visto o Opala V8, não saiu de fábrica assim, ao contrário das outras versões. O Opala V8 são projetos de customização, mas cabe o famoso motor Chevy 350, que era muito usado lá nos Estados Unidos, cabe também sem muitos problemas num cofre do Opala. E já vi outras pessoas colocarem até motores maiores do que este no cofre de um Opala. Aí você consegue desenvolver muito mais potência do que o motor 4.1. Então, por todos esses motivos aí, referente a motor e câmbio, que o Opala também é uma opção boa para você customizar. Terceiro motivo, dá para você se inspirar em projetos incontáveis de muscle cars americanos. O Opala ele tem esse desenho que lembra muito os muscle cars norte-americanos, né? Então, justamente por isso a gente consegue se inspirar muito claramente. Então veja, por exemplo, esse Camaro aqui e o Opala. Você vê que você tem algumas características parecidas. Não estou dizendo que esse projeto de customização do Opala foi inspirado nesse Camaro, mas que eles têm certas semelhanças. Então você vê que quase sempre o que cai bem em um pode cair bem no outro, né? Então aqui a gente está vendo um Barracuda, por mais que não seja um Chevrolet, você vê que ele tem um estilo, uma silhueta que a gente chama de garrafa de Coca-Cola, que é essa que tem a parte traseira ali, o paralama traseiro subindo um pouquinho mais, né, com aquela curva abaixo das janelas, que torna até o carro mais atraente, que era muito comum nos anos 60 esse tipo de desenho. Então você vê que, por exemplo, aquele estilo de aerofólio, né, cai bem no Opala, esse tipo de roda cai bem no Opala, o para-choque. Então você começa a pegar alguns elementos que podem combinar com o seu Opala. Por exemplo, esse Old Mosby, apesar de ser um pouquinho diferente, você consegue se inspirar nele. De repente pegar uma roda, ele é um resto mod, né? Então usar faróis mais novos, uma linha lateral, ou mesmo você se inspirar no estilo geral dele, que é um estilo todo negro, com luzes de LED ali embaixo, já que ele é um resto mod, né? um modelo um pouco mais modernizado, ou mesmo se inspirar num tipo de customização que eu repito aqui no meu canal constantemente, de customização clássica, que é uma que você se inspira em algum outro modelo mais ou menos do mesmo período. E você poderia muito bem se inspirar nesse Camaro Z28, por exemplo, e fazer um Opala Z28, já pensou? Se inspirar nas faixas, na saia frontal, né, na grade de repente. Então você consegue se inspirar em vários desses modelos muscle cars americanos, de projetos que a gente vê na televisão, no Discovery Turbo, Overhaul, enfim. E você consegue aplicar com pouquíssimas alterações no seu Opala. Quarto motivo é a furação das rodas,
que é 5% e 14,3%. Eu já expliquei isso aqui num outro vídeo, quando eu falei de rodas para muscle cars, e eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. A medida das rodas do Opala, da furação das rodas, é exatamente a mesma medida padrão dos muscle cars. Então, as rodas que são usadas nos muscle cars norte-americanos, pelo menos de boa parte deles, cabe no Opala. É a furação certinha, então você não precisa usar adaptador nem nada. Obviamente só tomando cuidado ali com a caixa de roda e vendo se precisa fazer alguma modificação para uma roda mais larga caber, mas em sentido de furação cabe. Então você pode muito bem usar várias rodas, por exemplo, essa Weld Racing Magnum Drag, que é muito comum em carros de arrancada, cabe no Opala. American Racing Torque Thrust, que é uma das rodas mais clássicas no mundo dos muscle cars, cabe no Opala. As clássicas Kragar SS cabem no Opala também. Enfim, só trouxe aqui exemplo de algumas para vocês terem uma ideia, mas essas rodas mais conhecidas do universo do muscle car cabe perfeitamente dentro no Opala e sem precisar fazer grandes alterações se você não for usar uma medida muito avantajada, uma tala muito larga. Então, dá para você aplicar perfeitamente no seu Opala para deixar ele com um visual bem clássico e esportivo de época, né? Quinto motivo, é muito fácil encontrar alguém que mexa em um Opala. Essa é uma verdade. O Opala, como foi um carro muito vendido, então tivemos vários mecânicos que conhecem, sabem mexer em Opala. O Opala foi muito usado em corridas como a Stock Car, então você tem receitas de preparação para motores de Opala. O Opala até hoje é usado em corridas, tá? Para quem não sabe, essa foto aqui é de uma das provas da Old Stock Race, onde eles pegam alguns Opalas e fazem uma modificação ao estilo da antiga Stock Car, quando o Opala era usado na Stock Car, e corre hoje. Né? No período da pandemia, se você está assistindo isso em 2020, né, as corridas foram suspensas, mas nos últimos anos ela está tendo. Quando passar tudo isso, acredito que vai voltar. Eu, inclusive, já assisti no Autódromo de Interlagos, é bem legal. Você ouve o ronco bem rouco, né, do motor do Opala correndo na reta de Interlagos, é muito legal. E também, além disso, os Opalas também são muito usados em provas de arrancadas, drag races. Então, tudo isso prova que o Opala é uma boa base para você customizar, para você modificar também na parte de motor, né? Ele aceita vários tipos de modificação que você pode estar fazendo. Sexto motivo, o Opala foi vendido de 1968 até 1992, o que torna fácil encontrar um modelo. Você consegue encontrar Opala de forma até fácil, em bom estado. Aí você já tem que pesquisar um pouquinho mais, mas é fácil você encontrar um Opala. E vou só passar aqui brevemente algumas das gerações do Opala, apesar de que carroceria ele sempre manteve a mesma, mas ele teve algumas alterações no design que foram mais marcantes. Eu vou só mostrar aqui para você de repente identificar e ver aí, às vezes reconhecer o que você mais gosta. Vou passar somente pelas principais, tá? Porque praticamente todo ano, né, de 2 em 2 anos, o Opala tinha alguma alteração um pouquinho, né, no seu design. Eu vou passar aqui pelas mais marcantes, né? 68, que foi o ano da inauguração, então foi o primeiro Opala que ele primeiro saiu na carroceria sedã, alguns anos depois, se eu não me engano, na década de 70, né? Se eu não me engano, 71 ou 70 saiu a versão coupé, e ele tinha essa grade, né, que pegava toda a frente e os faróis redondinhos, bem clássicos da época, e as setas ficavam abaixo do para-choque. Se você reparar bem, você consegue observar nessa foto. Não fica ao lado do farol, ele fica abaixo do para-choque. Já a traseira, que eu peguei um modelo coupé, ela tinha essas lanternas quadradinhas pequenininhas, que nas versões de luxo eram acompanhadas por outras lentes ali que eram da luz de ré. Então, por ter essas lanternas bem minimalistas, alguns chamam essa versão do Opala de Opala rabo de peixe. Apesar de na prática não ser, tá?
mas alguns chamam de rabo de peixe porque acham o design meio parecido com dos carros até a década de 60 que tinham rabos de peixe, né? Mas um rabo de peixe de verdade, ele tem os paralamas destacados em relação ao porta-malas, e no caso do Opala ele não tem, então por isso que ele não seria um autêntico rabo de peixe. Mas o pessoal chama assim, se você quiser continuar chamando, problema nenhum, continuamos amigos, tá? 1975 marcou a primeira grande alteração do Opala. Ele ganhou essa frente, e aqui a partir de 75 até 79 a gente está falando da geração mais valorizada dos Opalas. É o Opala que o pessoal mais gosta, tá? Ele tem essa frente que foi claramente inspirada no Chevrolet Chevelle americano. Então você já percebe que os piscas eles já ficam nas laterais, né, dos faróis. Os faróis receberam uma moldura metálica. Você já tem uma grade maior, preta, que já deixa um pouco mais esportivo. A partir de 78, se eu não me engano, ela ganhou um outro desenho também bem legal. E a traseira clássica com essas lanternas redondinhas, né? Que algumas pessoas na época até colocavam uma terceira lanterna de cada lado, totalizando seis lanternas ao invés de 4, inspirando no Impala, né? Porque essas lanternas foram inspiradas no Chevrolet Impala da época. Eu particularmente prefiro ele assim, acho que se você colocar mais uma de cada lado fica muito cheio, mas era uma personalização de época, tá, galera? Isso aí vocês podem ficar atentos a isso, né? E não de repente recriminar porque era o que era feito na época, né? Hoje a gente tem outros tipos de modificação, de customização, mas lá nos anos 70, 80 o pessoal gostava de colocar essas lanternas aí a mais na traseira. Em 80 veio mais uma profunda alteração, essa aqui é até maior do que essa última que eu apresentei, que o Opala ganhou uma frente quadrada. É por muitos chamado de Opala quadrado, já aí na ideia de sintonizar com as linhas da década de 80. Na década de 80 os carros já estavam bem retos, bem quadrados, né? Você pode se lembrar do Gol quadrado, do Santana, do Monza, todos esses carros tinham linhas bem retas. O Opala, para tentar acompanhar, ele ganhou também aí um conjunto óptico mais reto, né, com o para-choque também mais quadrado. Se você olhar para a lateral do Opala, você vai perceber que ele não era de todo quadrado, né, porque a lateral é bem curva. Inclusive, lendo algumas revistas da época, dos anos 80, é bem curioso isso daí. O pessoal achava que o desenho do Opala não era muito sintonizado com a época. De fato não, porque a gente está falando de uma carroceria dos anos 60. E aqui ele não é por ele receber faróis e lanternas retas que ele vai ser um carro sintonizado em termos de estética com a década que ele está presente. Ele já era um carro já mais antigo, né? Nos anos 80. Mas 80 ele vendeu pra caramba. Se eu não me engano foi o ano que ele mais vendeu. E o Brasil tinha poucos carros na época, então isso não afetava muito. Mas, e eu me lembro, eu cresci nos anos 90, eu me lembro que eu olhava o Opala dos anos 80 e eu achava ele mais bonito do que os outros carros, justamente por ele ter essa lateral mais curva, né? E para mim, que cresci nos anos 90, a gente já estava conhecendo ali carros com um desenho mais curvo. Então eu olhava assim, na minha mente infantil, eu olhava assim, via carros totalmente quadrados, que para o pessoal dos anos 90, carro quadrado já era carro velho. Então eu olhava um Del Rey, olhava um Monza e falava, nossa, que carro quadradão. O Opala pelo menos já tinha algumas curvas, né? Eu na minha mente infantil não me atentava a essa questão de estética, né? de cada período. Mas enfim, somente para a gente resumir, esse Opala tem seu charme. Ele não era dos mais valorizados, ainda não é, dentre os aficionados por Opala, mas ele está começando a ter o seu valor reconhecido. Muitas vezes é a porta de entrada para quem quer um Opala, geralmente você consegue encontrar esse aqui mais barato, mas as pessoas estão começando a valorizar mais esse modelo. Enfim, com esse breve resumo aí dessa grande alteração da estética do Opala, né, a traseira também ganhou linhas retas, né, então as lanternas ficaram bem grandes, bem largas,
totalmente sintonizadas com a década de 80 e, se você olhar assim, até ficou muito bem, na minha opinião, casou perfeitamente com o desenho do Opala, acho que ficou muito bom. E 88 foi a última grande alteração do Opala, não é tão profunda quanto a anterior, mas você percebe que ele teve as suas diferenças, principalmente no conjunto óptico. Os faróis, a frente como um todo, ela foi inspirada claramente no Monza. Se você pegar o Monza dessa época, você vai ver que o desenho da frente do Opala foi inspirado no Monza, porque estava fazendo muito sucesso. O Monza conseguiu ser o carro brasileiro mais vendido por 2 anos seguidos, se não me falha a memória. Então o Opala, para embarcar nessa onda e pegar até um visual um pouco mais jovial, ele pegou essa frente inspirada. Então os faróis que antes eram bem retangulares, agora eles são trapezoidais. E a grade ela já ganha um desenho um pouco mais esportivo, né? E também um pouquinho mais atualizado. E a traseira ganha ali a lanterna que percorre toda a traseira. Isso também estava sendo muito usado no final dos anos 80, então o Opala conseguiu se sintonizar bem com essa época aí do final dos anos 80. E aqui a gente conseguiu mapear brevemente todas as principais alterações estéticas do Opala ao longo das décadas aí de 60, 70, 80 e 90. Ó. A gente vê que ao longo de 24 anos o Opala conseguiu invadir 4 décadas, né? Sétimo motivo para você customizar um Opala. Ele teve diversas versões ao longo de todos esses anos, que eu mostrei aqui para vocês, e elas acabam sendo ótimas referências para customização. Como exemplo, eu vou dar aqui o Opala Chateau. O Opala Chateau era uma série especial do Opala nos anos 70, e ele vinha com o interior vermelho, combinando com a carroceria vermelha, né? Ou, se eu não me engano, podia ser em prata também. Mas você vê, olha como esse interior é bonito, né? Muitas pessoas depois de um tempo, passou a não valorizar esse tipo de interior. Mas até os anos 70 nós tínhamos carros com interiores coloridos, né? Combinando com a carroceria. E eu, né, como trabalho com customização, acho isso muito legal. Então, olha só que inspiração legal para você, de repente, fazer um interior colorido do seu Opala. Ou você pode se inspirar também no Opala Silver Star, que é foi uma série especial básica do Opala. Você pode olhar, o que eu vou me inspirar numa versão básica do Opala? Aqui ela tem uma coisa interessante. Essa versão, apesar de ser básica, as rodas dela vinham pintadas na mesma cor da carroceria. E muitas pessoas fazem isso hoje, tá? Combinam a cor da roda com a cor da carroceria. E você vê que lá nos anos 80 o Opala já estava fazendo isso de fábrica com uma série especial. Então, você usando essa inspiração, pintando a roda, combinando com a carroceria, você vai estar se inspirando nessa versão Silver Star, por exemplo, né? E um terceiro exemplo que eu queria dar aqui de versão mais exótica do Opala seria esse Opala Las Vegas. Esse aqui foi um carro conceito que a Chevrolet fez para ali pegar algumas referências e aplicar em seus modelos. E a referência aqui principal que a gente vê é esse teto de vinil que ficou conhecido com esse nome Las Vegas, né? Esse teto ficou chamado de Las Vegas por conta desse carro conceito, né? Ele era apenas um teto de vinil até a metade, né? A gente geralmente conhece o teto de vinil, aquele que pega todo o teto, esse aqui pega só a parte de trás. E por causa disso ele ficou conhecido como teto Las Vegas, né? Aqui no Brasil, aplicado a qualquer carro, inclusive Maverick, o pessoal costuma chamar de teto Las Vegas por causa disso, tá? Por causa desse carro conceito. Além disso, você pode puxar várias outras inspirações, como o retrovisor mais adiantado no paralama, roda com a calota combinando com a carroceria, um interior branco combinando com a cor também da carroceria. Enfim, você tem várias opções de onde beber dessas referências, não é? Então você percebe que algumas dessas versões você consegue puxar referências, inspirações para customizar seu carro, e não apenas essas, como várias outras também. Oitavo motivo para você customizar um Opala. Um Opala bem customizado está ficando cada vez mais valorizado. Na verdade, um Opala de forma geral está ficando cada vez mais valorizado. Mas se você pega um Opala e faz uma customização bem feita, você consegue ali agregar valor a ele. E se por acaso você precisar vendê-lo,
você consegue aí recuperar o seu investimento, até mesmo ganhar alguma coisinha a mais. Apesar de quem está customizando um carro, para si não é esse o objetivo de revender, né? Mas, enfim, a gente nunca sabe o futuro, né? Então você percebe, né, que assim, um Opala customizado no estilo Resto Mod, que é um pouco mais modernizado, você consegue agregar um valor visual nele, e com os incrementos de mecânica mais modernizado, um interior mais modernizado também, para tornar o carro um pouco mais confortável. Você consegue agregar um valor a ele, e uma customização mais clássica mesmo. Olha só esse Commodoro, se você olha uma primeira vista, os desavisados vão achar que era um modelo de época, assim. Mas não, ele é customizado. Os para-choques são pintados, as rodas são pintadas. Ele tem um teto de vinil que era opcional na época, mas pode muito bem ter sido customizado, ter sido feito depois, né? Então perceba que um carro customizado bem feito, ele pode praticamente se passar por um original, e um visual elegante como esse você agrega valor ao carro também, né? Nono motivo. É uma ótima base para criar um Pro Street, Street Rod, um carro de corrida ou um Pro Touring. Todos esses aqui são estilos de customização muito associados aos muscle cars. E aqui você vê um diplomata aqui no estilo Pro Street, que é esses carros de arrancada, né, com pneu traseiro bem grande, como eu falei anteriormente. O Opala é muito usado como carro de arrancada. Aqui você já vê um Opala Street Rod, que é aquele carro que tem uma leve inspiração nos carros de corrida, mas é feito para rodar nas ruas, nas estradas. Aqui você já vê um Opala de corrida mesmo, da Old Stock, né, com toda a preparação mecânica do regulamento da competição, né, mas aqui você já pode usar pintura de corrida, enfim, né, pode aí dar uma viajada dentro do regulamento, se você for competir em algum regulamento, ou se for usar para track day, aí a sua imaginação e o seu bolso são o limite, né? Você pode fazer basicamente o que você quiser. E aqui nós temos um Opala Resto Mod, que também é chamado de Pro Touring, né? Resto Mod e Pro Touring são sinônimos. A única diferença é que Pro Touring é usado mais para muscle cars, mas são praticamente sinônimos, né, com uma modernizada no visual. Então você vê que em todos esses estilos o Opala cai muito bem, né? E o último motivo para a gente poder fechar aqui: o Opala é um carro forte, robusto e confiável. Tanto é que o Opala foi muito usado como carro de táxi, como carro de polícia. As Caravans foram usados como carro de ambulância. Então são carros com mecânica muito robusta. Então dificilmente você vai ter algum problema muito sério do ponto de vista mecânico, motor, assim, né? São carros que dá para você usar bem, né? Se está na mão de um taxista, se está na mão de um policial para poder servir como carro de serviço mesmo, é porque é confiável. Então é um bom carro nesse sentido também. E aí, o que vocês acharam desses 10 motivos? Vocês concordam? Adicionariam mais algum? Retirariam algum desses daqui? Deixa para mim registrado nos comentários que eu quero saber. E quero saber também que outro carro você acha que é uma ótima base aí para customização. Se realmente for um bom carro para customizar, a gente pode estar fazendo um outro vídeo aqui. Tá ok, galera? Então é isso. Muito obrigado, um grande abraço para você e até mais.